Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, que Deus abençoe toda a sua família. Estamos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, eu de cá, você de lá, em minhas mãos a velha companheira Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a santa palavra de Deus. Também, o nosso manual de estudo, estamos estudando Gênesis, já entrando aí na reta final, né? Chegamos aí numa lição importante, a lição número 8, que fala da promessa de Deus a Abraão. Então nós vamos estudar aí o último tema sobre Abraão. Eu falei no vídeo anterior que eu queria matar toda a história de Abraão ali, mas não foi possível. É uma história linda, uma história rica. Abraão, o pai da fé, né? É muito importante a gente refletir sobre a história de Abraão, Sara e os seus descendentes, né? Bom, se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa querida, Dona Vilma. Nós estamos aqui na Bonita, hoje aqui na cidade de Parecis, estamos aqui no pátio de um posto, por isso se você ouvir alguma buzina, algum caminhão aí, não se assuste, tá bom? Olha, quero cumprimentar você também do Facebook, tá? Nossa página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. E convidar os amigos do Facebook a dar um pulinho lá no YouTube, dar uma forcinha lá, se inscreva, tá? E todos vocês façam algum tipo de comentário, assista o vídeo que é importante. Agora, se você recebe a notificação e na hora que recebe a notificação não tem tempo, assista pelo menos um minuto aí. Aí você fecha, depois você volta para assistir o vídeo inteiro. Por quê? Porque houve algumas mudanças na plataforma, né? Aí assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo e continua enviando para você. E envia também para outras pessoas. Vamos orar então? Vamos falar com Deus para começar o nosso estudo? Bora? Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por mais este momento. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, que dê uma bênção especial sobre todos esses queridos amigos que estão assistindo agora. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe mais uma vez, né? Irmãos, esse estudo, ele é realmente um estudo maravilhoso, né? Lição número 8, estamos aí no meio, né? Desse estudo, a promessa, verso para memorizar, aquele verso que nós temos que guardar na cacholinha, né? Gênesis capítulo 24, verso 1 diz: Abraão já era velho de idade, bem avançado de idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Amém por isso, né? Um homem abençoado por Deus. Tá? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Mesmo a gente já relatando aqui as falhas, as gafes, os pecados de Abraão, né? Então, é muito rica esta lição, esse estudo. Muitas pessoas falam, é impossível ter a fé de Abraão. Quando olha a fé de Abraão, fala, não, é fichinha. Por quê? Porque é a graça de Jesus que liberta, é a graça de Jesus que nos salva, né? Então, finalmente, como Deus havia prometido, Sara deu à luz a um filho. Abraão e Sara agora, eles receberam uma promessa já na velhice, né? E ele chamou o bebê de Isaac. Leia aí Gênesis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 5, fala desse presente, do nascimento de Isaac, o filho esperado, o filho prometido. Mas a história de Abraão estava apenas começando. A gente acha que é o fim, mas estava apenas começando. Atingiu o seu ápice quando ele levou seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. Que tristeza, né? Contudo, Isaac foi substituído por um carneiro. Gênesis 22, 13, Isaac foi substituído por um carneiro, o que indicava ali, irmãos, o compromisso de Deus em abençoar as nações por meio de sua descendência, Jesus. Você vai ver isso aqui em Gênesis 22, 17 e lá em Atos capítulo 13, 23, né? Nessa história surpreendente e de certa forma perturbadora, revelou-se mais do plano de salvação. É para isso que a Bíblia ela é escrita e entregue a nós, para a gente estudar. É o plano de salvação sendo revelado para mim e para você. O plano de salvação que havia sido elaborado antes da fundação do mundo. O cordeiro que tira o pecado do mundo
Foi morto antes da fundação do mundo. Antes que pecássemos, já havia um plano elaborado para nosso resgate. Sejam quais forem as profundas lições espirituais deste relato bíblico, a família de Abraão, no entanto, deve ter ficado abalada por isso, né? E o futuro do patriarca era incerto. Sara morreu imediatamente após o sacrifício em Moriá. Gênesis 23 vai falar isso, né? Isaac permaneceu por algum tempo ali solteiro. Então o que acontece? Abraão tomou a iniciativa de se certificar de que o futuro certo o seguiria. Seguiria Isaac, né? Ele arranjou o casamento de seu filho com Rebeca, Gênesis 24, que daria luz a 2 filhos. Tema da próxima lição, Jacó, o enganador. E o próprio Abraão casou de novo. Ele ficou viúvo e casou-se com Quetura. E Quetura lhe daria também muitos filhos. Então, nesta lição, nós vamos continuar estudando aí sobre Abraão, agora até o fim de sua vida. Aí sim, na próxima lição, nós vamos falar sobre a descendência de Abraão, vamos falar sobre Jacó e Esaú, né? Jacó, o enganador, é a lição de número 9. Irmãos, vamos falar sobre esse acontecimento do Monte Moriá. Qual foi o significado desse teste, né? Que lições espirituais há nesse evento? E o autor, ele colocou aqui no rodapé algo muito importante. Ele falou assim, olha, a história de Abraão e Isaac no Moriá ensina você lições sobre a sua própria fé? Eu imagino que sim, a gente vê, percebe o quanto é pequena a nossa fé, justamente por não conhecer a voz de Deus. Vocês perceberam que Abraão conhecia quando chegou Deus. E os 2 anjos ali, ele correu com 99 anos, ele correu ali para a direção daqueles 3 homens e gritava Adonai, Adonai, ou significa Senhor meu. Ele reconhecia Deus, ele reconhecia a voz de Deus. Às vezes Deus impressiona a nossa mente, às vezes nós lemos a palavra de Deus, às vezes num hino, às vezes numa igreja vem a palavra de Deus para nós. E às vezes não temos fé porque não conhecemos a palavra de Deus, e Abraão a conhecia. Então, qual foi o significado desse teste? Deus provou a confiança e a lealdade de Abraão. Abraão havia pisado muito na bola, colocando em dúvida, tentando resolver o problema, né, através da obra humana, tentando antecipar o filho da promessa, né? Mas é um aprendizado que a gente tem aqui. Deus prova a lealdade de Abraão. Segundo ponto é que qualquer que seja as boas obras do ser humano para buscar a salvação, não vai encontrar. Não vai encontrar. Toda boa obra feita para alcançar a salvação não nos salva. Só Jesus pode nos salvar. E um outro ponto é que fé sem obra também é morta, né? Fé sem obra é uma fé morta, também não salva, né? Então nós temos que ter fé em Deus e ser salvo, a graça nos salva para praticarmos boas obras, tá bom? Irmãos, Gênesis 22 se tornou ali um clássico da literatura mundial, não só religiosa, né? Inspirou filósofos, artistas, não apenas os teólogos, tá? Porém, é difícil realmente entender o significado desse teste. A ordem de Deus aqui contradiz a posterior proibição bíblica contra sacrifícios humanos. Levítico 18, 21 fala, né, dessa proibição. As religiões pagãs faziam isso e Deus condenava. E parecia ir na contramão da promessa da aliança eterna por meio de Isaac, porque Deus havia prometido para Abraão, né, que através da descendência, através de Isaac, ele teria ali a sua posteridade como as estrelas do céu, e dali viria o Salvador do mundo, né? Estava meio estranho essa ordem. Então qual foi o propósito de Deus ao dar essa ordem a Abraão que sacrificasse, que matasse o seu filho, né? Para testá-lo de maneira tão profunda? Qual é o propósito? Irmãos, a noção bíblica de teste, em hebraico, nissá, abrange 2 ideias opostas, tá?
refere-se à ideia de juízo, ou seja, um julgamento para saber o que está no coração de quem é provado. Deuteronômio capítulo 8:2 fala isso, você pode comparar com Gênesis 22:12, tá? Mas também traz a certeza da graça de Deus em favor dos provados. Quando você vê, né, Êxodo 20, de 18 a 20, é exatamente isso. Nesse caso aqui, a fé de Abraão, ou a fé que Abraão teve em Deus, levou Abraão a correr o risco de perder o seu futuro, sua posteridade, perder o seu filho. E ainda, porque confiava em Deus, fez o que Deus pediu. Não importava quanto fosse difícil entender. Afinal, o que é a fé se não confiar no que não vemos ou não entendemos totalmente? O que é a fé? Além disso, irmãos, a fé bíblica não é tanto sobre a nossa capacidade de dar a Deus e se sacrificar por Ele. Embora, é claro, isso tem um papel importante, sem dúvida, né? Romanos 12:1, Paulo fala sobre isso. Mas é sobre a nossa capacidade de confiar nele e receber sua graça ao mesmo tempo em que compreendemos o quanto somos indignos. Todas as obras de Abraão, sua dolorosa jornada com o filho, sua prontidão em obedecer e oferecer a Deus o melhor de si mesmo, por mais instrutivo que seja, não podiam salvá-lo. Por quê? Porque o próprio Senhor providenciou um carneiro para o sacrifício, o que apontava para a sua única esperança de salvação, o que aponta para a minha única esperança de salvação, a sua única esperança de salvação, que é Jesus. Abraão deve ter compreendido ali, naquele momento, a graça. Não são as nossas obras para Deus que nos salvam, mas a obra de Deus por nós. Efésios 3:8, você compara ali com Romanos 11:33, né? Por mais que, como Abraão, sejamos chamados a trabalhar para Deus, conforme Tiago capítulo 2, verso 2 até o verso 23, é importante tudo isso, mas não nos salva. O que nos salva é a obra de Deus por nós, tá? Agora deixa eu fazer um alerta aqui, porque muitas vezes ao pregar e não fazer essa alerta, nós pregadores cometemos um erro, né? Porque nós estamos falando que as nossas boas obras não podem nos salvar. Quem nos salva é a obra de Deus por nós. Agora, uma vez que somos salvos, nós produzimos boas obras, porque é fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas capítulo 5, você vai ver sobre isso. Agora, e as nossas obras más? As nossas obras más, além dela não nos salvar, ela mostra quem verdadeiramente nós somos. Árvore boa, fruto bom. Árvore mal, fruto mal. Árvore boa, Deus permite continuar produzindo. Árvore mal, produz frutos maus, cortada. Ok? Então a sua obra boa não pode te salvar. A obra de Deus pode salvar você. Mas a sua obra má, o seu pecado, te afasta de Deus. Vamos falar sobre um tema aqui também agora. Gênesis capítulo 22, verso 8, 14 e 18, né? Deus proverá. Como Deus cumpriu a sua promessa de prover o que foi provido ali, né? O que foi provido ali. Primeiro, Deus providenciou o cordeiro para o holocausto, que representava Jesus. Segundo, é que da descendência de Abraão viria e veio, né, o Salvador, que é Jesus Cristo. Irmãos, quando Isaac perguntou sobre o animal para o sacrifício ali para o seu pai, Abraão deu uma resposta ali intrigante, né? Ele diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. Que resposta, né? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. No entanto, a forma verbal hebraica pode significar Deus proverá a si mesmo como cordeiro. O verbo prover, irrelô, é usado de uma forma que pode significar providenciar a si mesmo, ou literalmente ver a si mesmo. Sendo assim, o que nos é mostrado aqui é a essência do plano da salvação, com o próprio Senhor sofrendo e pagando em si mesmo a penalidade pelos nossos pecados. E nós vamos ver Isaías falando exatamente disso,
E nós vamos ver o Evangelho mostrando isso, né, na realidade. Depois você lê com calma João, capítulo 1, do verso 1 a 3, Romanos 5, né, do verso 6 ao verso 8. Como esses versos podem nos ajudar a entender o que aconteceu ali na cruz, prefigurando no sacrifício feito lá no Monte Moriá. Eu coloquei aqui, primeiro, na cruz Deus deu o seu único filho para nos salvar, quando nós ainda éramos e somos pecadores. Ou seja, quando nós somos pecadores, nós ainda somos inimigos de Deus. Ele deu o seu filho para salvar os pecadores, para salvar os inimigos de Deus. No Monte Moriá, irmãos, muito antes da cruz, o carneiro sacrificial, preso ali pelo chifre entre os arbustos, né, conforme Gênesis 22:13, apontava diretamente para Jesus, o nosso substituto. Ele é aquele que foi visto ali, como Abraão explica mais tarde. Ele diz: no Monte Moriá do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. O próprio Jesus apontou para essa declaração profética de Abraão quando disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Amém? João capítulo 8, verso 56. E você está vendo isso através da literatura bíblica, da palavra de Deus. Irmãos, o Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 122, ela diz assim, abre aspas, foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Lembra, Abraão tinha duvidado, Abraão tinha rido de Deus, Abraão tinha mentido, falando que a sua esposa era apenas irmã. Abraão tinha cometido ali vários devaneios. E agora ele tem o seu coração provado e testado. Que não precisemos passar por essas provas. Porque muitos de nós, se formos colocados à prova, nós cairemos. Então, meus irmãos, mais fácil, né, é se entregar e permitir que Jesus nos salve. Que Ele seja o nosso Salvador, que Ele seja o nosso Senhor. Depois, irmãos, desse acontecimento aí, a Bíblia vai falar da morte de Sara. Gênesis 22, 23, né? Relata ali o nascimento de Rebeca, já antecipando o futuro casamento entre ela e Isaac, que acontece no capítulo 24. Da mesma forma, o relato da morte e do sepultamento da esposa de Abraão, Sara, aqui em Gênesis 23, vai antecipar o futuro casamento do patriarca com Quetura. Abraão casa depois, lá em Gênesis 25, né, de 1 a 4, ele casa com Quetura. Quetura vai dar filhos para Abraão. Velhinho sapeca, né? Pois é. Leia Gênesis 23. Qual é a função do relato da morte e do sepultamento de Sara no cumprimento da promessa de Deus a Abraão? Irmãos, eu até respondi aqui, né? Coloquei várias anotações, né? O foco na compra do local de sepultamento de Sara, ele foca mais ali o local, né? Em vez da própria morte, ele faz ali uma conexão com a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Ele compra um pedaço de terra ali para enterrar Sara, né? E a especificação de que ela morre ali em Canaã enfatiza ali a relação da morte com a promessa de Deus sobre a terra. Então, irmãos, a menção da morte de Sara, logo após a história do sacrifício de Isaac, né, que na verdade foi o sacrifício do cordeiro, sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente, né, que quase custou ali a vida do seu filho. De alguma forma, Sara também esteve envolvida no teste com o seu marido, assim como esteve em suas viagens e em seus ocasionais lapsos de fé, né? Sara também riu
Sara esteve envolvida também na trama da mentira, né, de Abraão. Sara não era do tipo de mulher que ficava calada sobre assuntos importantes ou assuntos que a perturbavam. Basta a gente ler aí os relatos de Gênesis 16, 18, 21, né? Sua ausência e o seu silêncio, e até mesmo o momento de sua morte após aquele evento dramático, dizem mais sobre sua relevância para os acontecimentos do que a sua presença física, né? O fato de a velhice de Sara ser mencionada aqui em Gênesis 23:1, deixa eu lembrar, 127 anos, mostra a sua importância para a história. Sara morre com 127 anos. Sara é a única mulher no Antigo Testamento sobre a qual se menciona a idade. 127 anos viveu Sara, o que mostra sua centralidade na história. O foco na compra do local do sepultamento de Sara, que vai abranger a maior parte do capítulo em vez de sua morte, enfatiza ali a conexão com a terra prometida. A especificação de que ela morreu na terra de Canaã, Gênesis 23:2, enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Sara é a primeira do clã de Abraão a morrer e ser sepultada na terra prometida. A preocupação de Abraão sobre si mesmo, ele diz, sou estrangeiro e morador, em Gênesis 23:4, e seu argumento insistente ali com os filhos de Et mostra que ele estava interessado não apenas em adquirir um local de sepultamento para Sara, ele estava principalmente preocupado em se estabelecer na terra que Deus havia prometido para ele. Depois desse acontecimento, nós vamos ter ali o casamento, né? Uma esposa para Isaac. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24 conta a história do casamento de Isaac após a morte de Sara. E as duas histórias, elas estão relacionadas. Leia Gênesis 24. Por que Abraão não queria que seu filho se casasse com a mulher dos cananeus? Nós já estudamos aqui sobre os cananeus. Os descendentes de Canaã. Canaã, filho neto de Noé, não é? Pois é. Assista os vídeos anteriores. Irmãos, assim como Abraão queria adquirir a terra para sepultar a esposa por causa da promessa de Deus aos seus descendentes de que possuiriam essa terra, né? Ele insistiu que Isaac não se fixasse fora dessa terra porque era a terra prometida. Gênesis 24:7. Além disso, o movimento de Isaac para levar sua noiva até a tenda de Sara e a nota de que Rebeca o confortou depois da morte de sua mãe, Gênesis 24:67, ressalta ali a dor dele, né, pela perca da mãe. Então a história ela está cheia de orações e respostas. As orações, irmãos, é rica ali em lições sobre a providência de Deus e a liberdade humana. Tudo começou com a prece de Abraão, jurando pelo Senhor Deus do céu e da terra, Gênesis 24:3, né? Olha, essa oração é, antes de tudo, um reconhecimento de Deus como Criador. Deus é o Criador. Gênesis 1, verso 1, verso 14, verso 19. Gênesis mostra Deus como Criador, com influência direta sobre o nascimento dos descendentes de Abraão, incluindo o próprio Messias, que vem dessa descendência de Abraão, prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Adão e Eva. A referência ao anjo do Senhor e o Senhor Deus do céu, em Gênesis 24:7, apontava para o anjo do Senhor que desceu para resgatar Isaac da morte. Gênesis 22:11 fala desse anjo. O Deus que controlava o universo, que interveio para salvar Isaac, é o mesmo Deus que o conduziria também no casamento. Abraão, ele deixou em aberto, no entanto, a possibilidade de que a mulher não respondesse ao chamado. Por mais poderoso que seja Deus, irmãos, ele não força os humanos a lhe obedecer. Embora fosse plano de Deus que Rebeca seguisse Eliezer, aquele nascido na casa de Abraão, aquele que Abraão vai falar para Deus, né? Que o único nascido ali era Eliezer. Esse ainda estava com Abraão. Olha que servo fiel. Ela poderia ter exercido sua liberdade, poderia ter falado não. Ou seja, era possível que ela não quisesse ir. Nesse caso, ela não seria forçada. Portanto, vemos nesse relato
outro exemplo do mistério de como Deus, ele nos deu como humanos o livre-arbítrio, uma liberdade que ele não desrespeita. No entanto, de alguma forma, apesar da liberdade e das terríveis escolhas que fazemos, irmãos, podemos crer que, no fim, o amor e a bondade de Deus prevalecerão. Amém? Eu quero encerrar falando agora sobre uma esposa para Abraão. Como eu disse, após a morte de Sara, ele vai providenciar o casamento, que é uma história linda, leia aí, né? Rebeca para casar com Isaac. E sobre a história de Rebeca e Isaac, nós vamos estudar já no próximo estudo. Vamos falar sobre Jacó enganador, vamos falar sobre Jacó, Esaú, né? Aquelas tramas entre Jacó e Rebeca, Abraão amando mais um, né? Esaú, e Rebeca amando mais o outro, né? Jacó é para o outro estudo. Mas Abraão, mesmo avançado em idade, Abraão casa novamente. Leia Gênesis 24, 67 até Gênesis 25, do verso 1 ao verso 8, né? Qual é o significado desses eventos finais ali na vida de Abraão? Tem muita coisa para aprender ali. Depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente. Como Isaac, ele foi consolado após a morte de Sara, cuja memória, com certeza, ainda devia estar vívida na mente do patriarca, assim também, né, como estava viva ali na mente de seu filho. Foi uma perca muito grande, Sara, né? A identidade de sua nova esposa não é clara. O cronista, ele menciona os filhos de Quetura e os filhos de Agar, sem mencionar lá o nome de Agar em 1 Crônicas 1, do verso 28 ao verso 31. Para alguns estudiosos, isso sugere que Quetura e Agar fossem ali a mesma pessoa. Nós não sabemos, tá? Além disso, Abraão se comportou com os filhos de Quetura da mesma forma que se comportou com os filhos de Agar. Ele os mandou embora para evitar qualquer influência espiritual e para fazer distinção clara entre seu filho com Sara e os outros filhos. Ele deu tudo o que tinha para Isaac, enquanto aos filhos das concubinas que tinha Abraão deu presentes. Tá? Gênesis 25, versos 5 e 6 fala isso. Em 1 Crônicas, capítulo 1, 32 e 33, Quetura é chamada de concubina de Abraão. Porém, não temos evidências conclusivas sobre a possível identificação de Quetura com Agar, se são duas pessoas ou se é a mesma pessoa. A sutil alusão ali a Sara em Gênesis 24, 67, foi ali um prelúdio ao novo casamento de Abraão com Quetura, né? Gênesis 25, de 1 a 4, verso 12 a 18, apresenta uma lista contendo ali os filhos de Abraão com Quetura, bem como uma lista dos filhos de Ismael, né, o primeiro filho de Abraão. O propósito da genealogia após o casamento de Abraão com Quetura, Quetura deu para ele 6 filhos, ele teve 6 filhos com Quetura. Em contraste com seus outros 2 filhos, Isaac e Ismael, Isaac com Sara, o filho da promessa, e Ismael, o filho de Agar, talvez seja oferecer evidências imediatas da promessa de Deus. Aquela promessa que Deus fez a Abraão, né? Que Abraão seria pai de muitas nações. E ali nós vemos também a segunda genealogia, trazendo os descendentes de Ismael, que compunham 12 tribos. Isso mesmo. Os descendentes de Ismael compunham 12 tribos. Gênesis 17, 20. Assim como aconteceria com Jacó, que também vai ter 12 tribos, que será lá no futuro as 12 tribos de Israel, Gênesis 35, do verso 22 ao verso 26. Embora, é claro, né, a aliança de Deus será reservada à descendência de Isaac. Tá? A descendência de Isaac, Jacó, e por aí vai, né? Não a de Ismael, que também são 12 tribos, mas não é dessa descendência que viria o Messias. É um ponto sobre a Bíblia, é um ponto que a Bíblia deixa muito claro, tá ok? Então, o relato da morte de Abraão, entre essas duas genealogias, testifica a bênção de Deus, revelando o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Promessa feita muito antes de que ele morreria em boa velhice, né? Gênesis 15, 15, Eclesiastes capítulo 6, verso 3.
A promessa que Deus fez a ele, que ele seria pai de grande multidão e que ele morreria em boa velhice. E eu encerro, irmãos, dizendo que o Senhor, ele foi fiel às suas promessas, de graça ao fiel servo Abraão, cuja fé é descrita como um grande exemplo, se não o melhor exemplo, da confiança no Deus que nos salva mediante a fé. Como está a sua fé? É uma fé abalada pelos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo? Ou é uma fé forte, é uma fé firme, porque você sabe que o Deus que você ama é um Deus que criou todo o universo, é um Deus que mantém todo o universo funcionando, e é o Deus que salva, é o Deus que está preparando um lugar maravilhoso para Abraão, mas também para você e para mim. Esse Deus que estava disponível para Abraão é o mesmo Deus que está disponível para você e também para mim. Que possamos ter essa fé, que possamos olhar para a cruz e ver que a promessa desse descendente Deus cumpriu. Cabe você e a mim agora aceitar pela fé que Ele é o Salvador do mundo. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente mais uma vez e eu convido você a orar comigo. Querido Deus, amado Pai, lhe agradecemos por mais um estudo, meu Deus. Seja com cada família representada. Derrame a sua bênção. Que o Senhor possa estar cuidando, meu Pai, de todos esses queridos irmãos e irmãs, trabalhando na vida de todos nós, trabalhando em nosso coração, trabalhando na nossa mente. E que possamos, Senhor, a cada dia que passar, aumentar a nossa fé e mostrar a nossa fé através das boas obras. Não buscando através dessas obras salvação, mas revelando através das nossas boas obras que nós fomos salvos e que agora estamos à sua disposição e que fazemos as boas obras porque nós te amamos e não queremos te magoar nunca mais. Que nos dê a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, no próximo estudo vamos continuar falando agora sobre a descendência, né? Vamos falar sobre Jacó, o enganador. Então, meus queridos irmãos e irmãs, um forte abraço, pense nisso, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.